Boa noite. Este trabalho é sobre a suspensão de claritromicina para uso pediátrico. As integrantes são Amanda Priscila Rodrigues, Ariane Lopes, Isabela Lima e Maria de Fátima Vinhão. O objetivo deste trabalho foi propor uma formulação farmacêutica na forma de suspensão com a presença de claritromicina, que seja efetiva e segura para uso pediátrico. As infecções das vias aéreas superiores de origem bacteriana constituem um dos principais problemas de saúde infantil. Entre as mais comuns são a faringite, laringite, sinusite e a otite. Para o seu tratamento, é necessário o uso de antimicrobianos. Entretanto, o público infantil tem uma dificuldade em administrar as formas farmacêuticas sólidas. Por isso, é necessário fazer formulações líquidas e flavorizadas. Para o tratamento dessas infecções de vias aéreas superiores, há um antimicrobiano da classe dos macrolídeos, a claritromicina, que pode ser utilizada a partir dos 6 meses de idade por via oral. As suspensões têm como um dos públicos-alvos a pediatria. Elas são preparações farmacêuticas constituídas por uma fase dispersa, que contém o fármaco insolúvel, e a outra fase, dispersante, que contém o veículo líquido e adjuvantes associados, no qual o fármaco não é solúvel. A fase interna é insolúvel na fase externa. No entanto, com a agitação, elas podem vir a ser suspensas, garantindo assim a eficácia farmacêutica e uma dose homogênea. Ela é um sistema termodinamicamente instável e é composta pelo IFA e por adjuvantes, cada qual com sua finalidade, que serão responsáveis pela estabilidade e homogeneidade da formulação. Para o preparo da suspensão, é necessário fazer uma reconstituição, que se inicia acrescentando água filtrada ao frasco até a marca indicada pela seta no rótulo. Em seguida, agita-se bem as partículas até que elas estejam todas suspensas e confere se a mistura atingiu a marca indicada no rótulo. Caso contrário, acrescenta novamente a água filtrada até que atinja a marca e é feita novamente a conferência. Para administrar a suspensão, deve-se retirar a tampa perfurada da extremidade inferior da seringa, acoplar essa tampa perfurada na boca do frasco. Em seguida, deve-se encaixar a seringa nessa tampa perfurada, inverter o frasco de cabeça para baixo e retirar a dose recomendada. Deve-se esvaziar o conteúdo na boca do paciente. Após isso, deve-se lacrar novamente o frasco e lavar a seringa com água abundante. Os materiais utilizados, nós vamos precisar de uma balança analítica, proveta, grau e pistilo, bastão de vidro, cálice e beck. A nossa formulação foi considerada para uma suspensão de 250 mg por 5 ml, em que esses 250 mg corresponde à quantidade de claritromicina e 5 ml ao veículo, quantidade suficiente para. Os componentes da formulação e as suas funções, começando com a claritromicina, que vai ser o nosso fármaco. Ela é um antimicrobiano, faz parte da classe dos macrolídeos, tem um anel na sua estrutura, ao qual vão se ligar resíduos de açúcar. Ela vai ser ativa contra bactérias gram-positivas, como essas citadas aqui. O mecanismo de ação consiste em inibir a síntese proteica desses patógenos e deve ser conservado em temperatura ambiente de 15 a 30 graus, protegido da luz e da umidade. A refrigeração ela não é adequada para conservação porque pode aumentar a solubilidade do fármaco. O pH desse fármaco ele vai de 7,5 a 10. Ponto de fusão também variável de 217 a 220 ou 222 a 225. Apresenta-se como um pó seco, cristalino, branco ou branco acinzentado e tem massa molar de 747,953 gramas por mol. Agora falando sobre os adjuvantes, começando aqui com o agente suspensor, ele vai possuir a propriedade de aumentar a viscosidade da fase externa da suspensão, mantendo as partículas insolúveis. O agente de escolha foi o carboximetilcelulose de sódio, porque ele é fisiologicamente inerte e compatível com todos os outros constituintes da formulação. Ele apresenta-se como um sólido branco e inodoro, que vai ser solúvel em água e insolúvel em compostos orgânicos. O carboximetilcelulose de sódio também é chamado de CMS e é muito usado na indústria como agente suspensor. O agente edulcorante, ele é utilizado para proporcionar um sabor mais agradável e adocicado à formulação, visando mascarar o sabor amargo dos demais constituintes e, consequentemente, aumentando a adesão ao tratamento. Nós optamos por sacarose e sacarina sódica, devido também à compatibilidade com os demais constituintes e pelo potencial que elas têm como edulcorantes. Agente flavorizante, que vai ser responsável por melhorar o sabor e o odor da formulação. Nós escolhemos flavorizante de morango, devido também à maior probabilidade de agradar o paladar infantil.
Como agente conservante, nós escolhemos o sorbato de potássio. O agente conservante ele vai ter a finalidade de retardar ou inibir a proliferação de micro-organismos que sejam nocivos à saúde ou que possam comprometer de alguma forma a eficácia da formulação. Esse sorbato de potássio, é mais ativo em pH abaixo de 6,5 e ponto de fusão por volta de 270 graus. E ele vai apresentar como grânulos brancos, na forma de grânulos brancos. Nós escolhemos ele porque ele tem uma boa ação antimicrobiana e ele também tem uma boa solubilidade em água. Vou falar sobre o agente floculante. Ele é importante para favorecer a floculação, processo no qual as partículas se agrupam formando aglomerados frouxos facilmente dispersíveis. E com isso não irá ser formado o cáquin, que é uma pasta ou mais difícil de dispersão. E para a nossa formulação, escolhemos o policibarto 80, tendo a função também de estabilizante. No agente antioxidante, escolhemos o ácido cítrico, pois ele tem a função de proteger o organismo contra a ação de radicais livres, tendo como pH 2,2 e ponto de fusão 153 graus. Além disso, ele age também para que não ocorra a oxidação do medicamento. Como veículo, foi utilizado a água purificada, que deve ser usado na formulação de suspensões. Agora um quadro muito importante, colocando todos os componentes que usamos e a concentração de cada um deles. Então, nós explicamos, né, a função de cada um desses componentes, e agora a gente colocou a concentração deles, né? Claritromicina 0,25%, a CMS 0,5%, sacarose 67%, sacarina sódica 0,75%, o flavorizante de morango 1%, o ácido cítrico 0,1%, sorbato de potássio 0,2%, e o polissorbato 82% e 100%, né, da água purificada. Foi o que nós utilizamos na nossa formulação. Em relação ao método de preparo, aqui está o passo a passo que deve ser utilizado, onde buscamos referências na literatura para a preparação adequada de suspensões. Então, né, medir e pesar todos os componentes da fórmula, depois misturar e homogeneizar os primeiros componentes. Aí depois, né, nós iremos adicionar o fármaco, que está também tem que ficar homogêneo e reservar. Aí já medir o volume da água com auxílio de uma proveta, adicionar parte dela em um cálice, verter a sacarose e a sacarina e misturar com auxílio de um bastão. Então aqui a gente já coloca, né, a sacarose e a sacarina. E depois, né, a gente vai homogeneizar novamente, transferir todo o conteúdo para um cálice graduado e completar o volume com o restante do veículo. Adicionar aqui na parte final a essência de morango, né, com auxílio de conta-gotas, homogeneizar novamente e transferir o conteúdo para a embalagem e rotular. Agora falando, né, da embalagem, a gente gostaria de destacar os pontos, né? A embalagem ela é muito importante para o processo e está relacionada a fatores como estabilidade, proteção de fatores externos, como luz e umidade. E as embalagens de suspensões, elas devem ser frascos e ter uma boca larga, né? Porque ele precisa permitir o escoamento do líquido viscoso. Deve haver um espaço vazio entre o produto e a tampa, porque ele precisa ser agitado. E as suspensões temos contendo partículas sólidas, espécies que tendem a sedimentarem, né? Então, por isso, a necessidade da agitação e tem que ter vindo no rótulo, agitar antes de usar. Então, tem que vir essa informação para o paciente. Não achamos necessário adicionar um agente umectante na formulação, porque tanto o princípio ativo quanto o veículo são polares. Então, há uma interação forte entre eles devido à ligação de hidrogênio. Em relação ao agente floculante, foi necessária a sua adição, pois há a formação de cargas positivas ou negativas na superfície das partículas. A estabilidade do produto é afetada, causando a ionização das moléculas na superfície e a absorção de íons do meio líquido, gerando potencial zeta, que aumenta a tendência de formação de cátion. Sendo essa a função do agente floculante que escolhemos, o polissorbato 80. Ele favorece a floculação e evita a formação de cátion. Possíveis melhorias. Buscando formas de melhorar a formulação, adicionamos agentes edulcorantes, como a sacarose e a sacarina sódica, além de flavorizante de morango, para tentar melhorar o sabor, aumentando a adesão do tratamento, já que a suspensão de claritromicina é de uso pediátrico e as crianças são bastante resistentes a determinados sabores. Em relação a pacientes diabéticos, essa utilização deve ser controlada, sendo necessária a adição de adoçantes
que não alterem o teor glicêmico desses pacientes. Para uma suspensão estável, as partículas devem possuir um tamanho adequado, variando de 10.000 a 50.000 nanômetros, e devem estar suspensas de forma homogênea na suspensão. Dessa forma, é importante a escolha adequada dos constituintes da formulação e o cuidado no momento do preparo, para que a suspensão final apresente consistência adequada e fácil deglutição. Conclusão. A formulação de uma suspensão é uma das formas farmacêuticas mais complexas e delicadas dentro da farmacotécnica. Precisamos considerar a molaridade, a sedimentação e a interação das partículas, pois é muito importante que haja uma uniformidade nas doses, além da viscosidade e o sabor ser agradável ao paladar. Por isso, antes de iniciar uma formulação, deve-se primeiramente caracterizar o princípio ativo em questão para propor os recipientes, pois as propriedades físico-químicas irão auxiliar nas escolhas desses agentes. Nossas referências. Agradecemos a atenção.